Galera, então vamos lá dando continuidade ao nosso estudo sobre o surgimento da filosofia. Então a gente vai exatamente para a nossa aula sobre o nascimento da filosofia. Se nós vimos acompanhando o desenvolvimento do pensamento mitológico, a partir de agora, o que é importante para a gente é entender por que a Grécia apresentou fatores que possibilitaram o desenvolvimento de um pensamento mais complexo. Para a gente compreender isso, é claro que a gente precisa de fato entender como o pensamento mítico se construiu na Grécia, e nós vimos nos módulos anteriores, e agora como o pensamento cada vez mais crítico, racional, vai se fazer presente dentro desse contexto. É importante lembrar que ocorre um processo de expansão territorial que vai permitir o aumento das trocas comerciais através do comércio marítimo, que vai ser fundamental nesse processo. Não se esqueçam, esse período da história antiga vocês já viram lá no módulo de História, e é importante que vocês dêem uma revisada para entender o contexto histórico. A gente vai passar muito rapidamente porque nos interessa entender o desenvolvimento do pensamento filosófico e não a história propriamente dita, tranquilo? Os períodos são basicamente esses aqui, pessoal. Civilização micênica, ou seja, o início, o surgimento da própria civilização grega lá no século 20 a.C., beleza? Então, em tempos muito remotos, beleza? Depois o período homérico, marcado de fato já pelo início da formação dos primeiros grupos, da formação de entidades políticas um pouco mais complexas. Ainda não falamos do surgimento da polis, isso é posterior, mas já vemos algumas agremiações um pouco mais complexas. Homero, como falei no nosso vídeo anterior, é o cara que o pensador, o poeta, que será o responsável por desenvolver lá as obras clássicas Ilíada e Odisseia, também já falado. O período arcaico é o período próprio de surgimento da filosofia, beleza? Isso é um ponto muito importante. O período clássico, o período do auge da chamada democracia ateniense. A gente vai perceber que é no período clássico que vão surgir os pensadores talvez mais basilares da filosofia ocidental, como por exemplo Sócrates, como por exemplo Platão. Show de bola? E por último, o chamado período helenístico, período já de decadência da democracia ateniense, quando outros grupos políticos maiores e mais preparados já desarticulam toda a estrutura política criada no período anterior. Já viram isso de uma forma muito mais cuidadosa em história, beleza? Vamos ao que nos interessa, ó, devagarinho para ser no amor, tranquilo? O chamado milagre grego. Milagre? Uala! Calma, pessoal. Milagre em que sentido? Claro, isso é um conceito que foi criado ao longo da filosofia, mas que depois passa a ser discutida e criticada. Milagre por quê? Porque é um momento onde três importantes questões, três importantes fatores vão contribuir definitivamente para o surgimento da filosofia, de um pensamento um pouco mais racional. Você vai me dizer, o que tem a ver a invenção da escrita e da moeda para o desenvolvimento da filosofia, Gabriel? Tudo a ver. A partir do momento que as relações passam a ser, por exemplo, monetarizadas, é importante que os produtos que antes eram trocados in natura, ou seja, pelo valor da necessidade, agora a gente vai ver um maior nível de abstração a partir da utilização da moeda, por exemplo. A lei escrita, qual é a importância disso? A lei deixa de ser uma coisa delegada dos deuses ou de uma origem divina e passa a ser próprio da formação dos indivíduos através da discussão. É nesse momento que a gente vai ver, por exemplo, a importância da agorá, a praça pública onde os indivíduos, cidadãos atenienses, discutiam as questões de interesse da cidade e a partir dali são criadas leis. Veremos isso com mais cautela. E a própria fundação da polis, a fundação da cidade-estado, que permite que as relações entre os indivíduos agora sejam muito definidas, por exemplo, entre o âmbito público e o âmbito privado. A gente vai perceber que essas leis escritas lá por Drácula, Clístenes e Solon são importantes para assegurar a participação pública e delimitar o âmbito privado. Lembrando que é nesse período do desenvolvimento da polis, da democracia ateniense, que surge o conceito de idioté. Idioté seria aquele indivíduo que não estava preocupado com as questões públicas, o indivíduo que estava apenas preocupado com as questões particulares. Idioté e idiota é coisa que nós nunca seremos, não é verdade, meus amigos? Então, vamos
com cuidado, investigar cada um desses pontos. A invenção da escrita. Qual é a relevância disso para o desenvolvimento da filosofia? Pessoal, se no período anterior, se lá com Homero e Hesíodo, a tradição era oral, ou seja, a passagem das questões relativas à cultura, a própria linguagem estava apenas fechada na questão da oralidade, a partir da invenção da escrita, o pensamento ele passa a ser colocado no papel. E isso é um trabalho difícil, você sabe. Quando você tem que fazer aquela redação, não é verdade? A ideia está toda lá, mas na hora de colocar no papel é um problema, não é verdade, meus amigos? O que vai acontecer? Com a invenção da escrita, o indivíduo se preocupa em colocar as questões antes relativas ao pensamento, de fato, no papel. Então você transforma a ideia, de fato, em algo concreto, em algo palpável. A ideia basicamente é essa. A moeda, a invenção monetária para facilitar as trocas comerciais. Falei, a expansão da chamada Magna Grécia, a importância do comércio marítimo e era necessária a utilização de moeda exatamente com o intuito de facilitar essas trocas comerciais. Qual é a importância disso? Você torna essas relações mais racionais. Claro, a utilização da moeda vai possibilitar que você consiga dar um valor a determinado produto. Isso parece ser uma coisa simples, mas requer um certo nível de desenvolvimento racional. Você atribuir valor a determinado produto, por exemplo. Tranquilo? Outro ponto importante é a lei escrita. A invenção da escrita e a lei escrita são coisas diferentes. Aqui são os indivíduos, cidadãos atenienses, porque estamos falando principalmente de Atenas, é importante que isso fique claro, estão desenvolvendo ideias em comum acordo. Então, olha, se antes vivíamos uma sociedade no qual havia um poder chamado teocrático, ou seja, onde as leis eram delegadas pela própria divindade ou o indivíduo que representasse a divindade, agora as discussões são de fato racionais, são problemas reais discutidos por indivíduos reais, tranquilo? Então isso é fundamental, mais uma vez, a importância desses três indivíduos, desses três legisladores durante esse período, tranquilo? E é claro, dentro dessa perspectiva da participação na Agorá, ou a possibilidade de intervir, de fato, nas questões relativas à cidade, dois conceitos são muito importantes nesse momento. O conceito de isonomia e o conceito de isegoria. O que significa isso, pelo amor de Zeus, não é verdade? Isonomia. Todos os indivíduos tinham a possibilidade de participar das decisões políticas. Questão fundamental. Isegoria. Todos os indivíduos, cidadãos atenienses, é claro. E pessoal, preste atenção numa coisa. Quando falamos de democracia ateniense, quando falamos da própria ideia de democracia, a gente sempre pensa na participação do bonde e da maldade. Todo mundo ali feliz e contente, não é verdade? Mas é claro que quando falamos da democracia ateniense, falamos da participação de um grupo muito restrito, ok? Se a gente lembrar que esses cidadãos atenienses deveriam ser nascidos em Atenas, que esses cidadãos atenienses seriam homens, que esses cidadãos atenienses não poderiam ser estrangeiros, chamados metecos, ou as mulheres, a gente vai perceber que a participação é bastante exclusiva. Mas se a gente levar em consideração as sociedades que cercavam esse período, que estão adentro desse período, a gente vai perceber que dentro desse contexto Atenas de fato tem um nível político mais desenvolvido, quando o poder ele tem uma participação muito mais efetiva, tranquilo? Isso é só um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. E a fundação da polis permite que o indivíduo não tenha apenas uma visão rasa das coisas. O que significa isso? Quando pensamos nas comunidades, as preocupações são muito mais imediatistas. A partir do desenvolvimento da polis, e lembrando a cidade-estado com sua alta complexidade administrativa, sua alta complexidade social, é importante que você consiga articular diferentes indivíduos com diferentes pensamentos para a construção de alguma coisa em comum. Opa, palavrinha importante, a construção de alguma coisa em comum. A ideia da sociedade, que o nosso amigo mais à frente, Platão, vai falar sobre o homem político. Na verdade, ele dizia que todo homem era político, tranquilo? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Importante para a gente fechar a nossa aula e a partir daí começar a estudar de fato os primeiros filósofos, é que esse conjunto de fatores foi fundamental
foram fundamentais para que a filosofia surgisse. Por quê? E aí o último ponto, pessoal. É importante lembrar que a região da Grécia tinha um sistema escravista em vigor. Se nós tínhamos um sistema escravista em vigor, é possível pensar que havia parte da sua população que não fazia o chamado trabalho mecânico, o trabalho manual. Serão esses indivíduos, obviamente ligados à elite, que serão os responsáveis por desenvolver um pensamento crítico e racional devido ao próprio ócio, que a gente adora tanto, o ócio contemplativo, que vai possibilitar os questionamentos ou questionamentos cada vez mais profundos. Eu espero do fundo do coração tê-los ajudado e a gente se vê daqui a pouco. Um abraço.